Fala pessoal, me chamo Everton de Holanda e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito deste canal, inscreva-se e já deixe o seu like para que você possa ajudar na ampliação, na disseminação deste conteúdo que estou produzindo aqui. E o mais importante, ative as notificações para que você fique atualizado de todos os vídeos que estão sendo postados aqui no canal, tá certo? O tema de hoje que eu quero tratar com vocês aqui é sobre foco. E antes de começar a descrever aqui uma série de mecanismos que você tem que adquirir para você manter o seu foco, a minha tese inicial é a seguinte: o foco ele só surge quando você tem um propósito. Isso aqui é algo extremamente importante. Se você não tem um propósito, se você não tem objetivos, metas claras, objetivos claros, você não consegue desenvolver o foco. Porque o foco está atrelado ao propósito. Existe algo muito interessante que um escritor norte-americano chamado Grant Cardone diz aqui no seu livro 10 vezes a regra que faz diferença entre o sucesso e o fracasso, que é este livro aqui. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: se você ficar obcecado com sua ideia, propósito ou objetivo, ficará igualmente focado na ideia de fazer com que isso dê certo. Então entenda o seguinte, aqui o Grant Cardone concorda com a minha tese de que o foco ele só surge quando você tem um objetivo na sua mente, quando você torna aquilo pensável, e quando você torna isso pensável, você coloca isso em execução prática. Então entenda o seguinte, se você não tem um objetivo claro, se você não tem metas claras, se você não tem um propósito, comece a criá-los agora. Porque pessoas querem se manter focadas em algo que é disperso. Então não tem como, você tem que ter um propósito maior, um objetivo que possa transcender todas as suas atividades menores. Bom, então quando você define esses objetivos, aí existem coisas mais práticas que você deve levar em consideração. Por exemplo, primeira coisa, ruídos. Quais são os ruídos que atrapalham as suas atividades? Então, você começar a listar esses ruídos vai fazer com que você tenha consciência do que é importante e o que não é. Por exemplo, se você é um escritor e você está escrevendo um romance, um livro de desenvolvimento pessoal, um livro técnico, científico, seja qual for. Se a sua atividade é cumprir aquele propósito de escrever um livro, de escrever um capítulo, então primeira coisa, quais são os ruídos que atrapalham você na hora dessa atividade? É o celular? São pessoas conversando? É a televisão que está perto de você? Assim por diante, você vai identificando todos esses ruídos e você vai tirando ele da sua convivência, vai tirando ele de perto das suas atividades, aí você vai conseguir estar mais focado naquela atividade. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tempo de execução. Qual é o tempo limite que você consegue ficar e se manter focado em uma atividade? Porque entenda o seguinte, não adianta você sentar em frente à mesa e determinar 1 hora de leitura se você não consegue permanecer nem 20 minutos focado. Porque entenda o seguinte, nesse caso específico da leitura, geralmente uma pessoa consegue ficar em torno de 20 minutos a 30 minutos focado, sem pensar em outras coisas, sem ser atrapalhado por ruídos externos, ele consegue passar 20 minutos focado. Depois disso ele já começa a colocar o pensamento em outra coisa, pensamento nos problemas, na conta de luz, na conta de água, na conta da internet, ele já começa a desfocar. Então, primeira coisa, você tem que ter a sensibilidade de perceber quanto tempo você consegue ficar focado em uma atividade. Porque, por exemplo, você coloca lá um tempo de 1 hora, mas você não consegue ficar 20 minutos focado. Então você vai perder 40 minutos numa atividade dispersa. Então entenda o seguinte, você deve atrelar essas duas coisas. Você precisa identificar quais são os ruídos que te atrapalham e você precisa ter sensibilidade para compreender quanto tempo você consegue ficar focado em uma atividade. Então vamos resumir aqui o que eu disse nesse vídeo. Primeira coisa, você precisa ter um propósito e um objetivo muito claro para que você comece a criar esse mecanismo do foco. Segundo, você precisa identificar quais são os ruídos que atrapalham as suas atividades. E terceiro, você precisa fazer uma gestão do tempo. Quanto tempo você consegue permanecer focado em uma atividade? Tá certo? Então pessoal, é esse papo que eu queria bater com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam,
se inscrevam aqui no canal e ative as notificações para que vocês tenham acesso a todos os vídeos que estarão sendo postados aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que isso vai ajudar a disseminar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tenham todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e até a próxima.